Olá pessoal, boa tarde. O meu nome é Graziela, eu sou engenheira de alimentos e atualmente atuo como consultora de segurança do trabalho e engenharia de alimentos, principalmente em indústrias de pequeno, médio e grande porte aqui do estado do Tocantins. Vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória profissional e também falar um pouquinho sobre como a engenharia de segurança do trabalho e a engenharia de alimentos se complementam no dia a dia do engenheiro. Então, eu me formei em 2008 na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, um convênio com a Universidade de Passo Fundo. E quando eu formei, eu já tinha uns 4 anos de experiência já na indústria. Porque eu sou aquela engenheira de chão de fábrica, eu gosto de processo, eu gosto de estar envolvida nas operações, eu gosto de estar aí, eu gosto do desafio de produção mesmo. Então, assim, ao longo da minha graduação, eu sempre procurei fazer estágios. Então, eu estagiei na Perdigão, estagiei na Ambev, estagiei na Parmalat. E dessa forma, quando eu me formei, eu já sabia qual era a área que eu gostaria de atuar. E na época eu escolhi a área de lácteos, né? Parte de laticínio, aonde eu construí uma carreira sólida. Passei de estagiária para analista, de analista para supervisora, até chegar na coordenação da Lácteos Brasil S.A. Essa empresa comprou a Parmalat do Brasil, comprou o Grupo Bom Gosto e comprou um grupo aqui de Goiás, né, a Leite Bom. E com isso eu vim parar no norte do estado, né? O Goiás faz parte do centro-oeste, mas o Tocantins já pertence à região norte. Eu vim para cá em função do mestrado, como eu falei, eu sou engenheira de alimentos, mas eu tenho também pós-graduação em educação profissional, eu sou especialista em gestão e segurança de alimentos e tenho mestrado na área de agroenergia pela Universidade Federal do Tocantins. Quando eu cheguei aqui no estado, na verdade, eu tinha saído de coordenador de qualidade de um grande grupo, que era a Lácteos Brasil S.A. Eu já era consultora, né, a Consolidez, aqui eu não sei se vocês estão conseguindo ver o meu uniforme, e também eu nem estou comentando muito sobre a Consolidez, porque o vídeo que vocês assistiram antes do meu, a minha sócia, a Joyce, ela fala bastante sobre a nossa empresa, sobre quais os serviços que a gente presta, quais são as nossas marcas, nossa visão, né, nossos valores. Mas assim, a Consolidez, ela é uma empresa criada por mim e pela Joyce, que começou lá ainda nos sonhos de 2 graduandas, e depois a gente conseguiu em 2009, 2010, colocar em prática. A gente abriu a nossa empresa e nós começamos a prestar serviço. Mas quando nós começamos a prestar serviço, eu gosto sempre de frisar isso, tanto para os meus alunos ou nas palestras que eu dou para engenharia de alimentos. Nós já tínhamos uma sólida experiência na área. Por quê? A consultoria, ela vende soluções. Na verdade, a gente vende soluções para os nossos clientes. Então, o que faz com que o empresário volte a nos contratar? É que a gente preste um serviço de qualidade e entregue aquilo que ele contratou. Ou seja, ele nos paga para resolver os problemas que ele e a sua equipe interna não conseguiram solucionar. Então, por isso que é importante para quem quer empreender nessa área, porque nós, consultores, somos empreendedores. Nada mais nos representa do que o empreendedorismo. Porque é diferente de você trabalhar numa empresa, todo mês o seu salário está na conta, né? Alguns dia 5, alguns dia 10, né? O salário está na conta. Nós consultores não. Nós consultores todo dia é um novo dia. E a gente tem que correr atrás, tem que fomentar diariamente o conhecimento. Então, a consultoria é para aquele profissional que não gosta de se acomodar. Porque todos os dias nós somos desafiados, né, a aprender, né? E às vezes aprender a aprender.
Porque, por exemplo, quando eu mudei do Rio Grande do Sul para o norte do estado, muita coisa muda, inclusive a cultura, a forma como a gente deve se portar, a forma que a gente deve falar, a forma que a gente deve explicar. Então, tudo isso eu tive que me adaptar. E quando eu cheguei aqui para o mestrado, eu fiquei um pouco frustrada, porque as empresas daqui ainda não tinham a visibilidade do que o engenheiro de alimentos podia fazer por elas. Então, quando a gente chegava e falava, eu sou engenheiro de alimentos, eles ficavam tipo, mais um que vai vir aqui para me fazer gastar. Eles tinham uma visão que nós, engenheiros de alimentos, a gente só servia para dar gasto numa empresa. E então eu tive uma certa dificuldade para mudar, né, essa visão deles. E eu percebi também que, na maior parte das vezes, quando eu ia fazer um trabalho na empresa, sempre ficava faltando a parte de segurança do trabalho. Aí logo que eu concluí o mestrado, eu falei, por que não? Por que não fazer a especialização em engenharia de segurança do trabalho? Então eu cursei a especialização, né? São mais 2 anos específicos da área de segurança do trabalho. Não é difícil para nós, engenheiros de alimentos, porque a nossa caminhada durante a graduação ela é árdua, né? Vocês que estão estudantes sabem o quanto que é difícil, quantos desafios que a gente tem. Então, que tem que ter muita certeza daquilo que a gente quer fazer, né? Tem que ter, eu falo, o olhinho tem que brilhar, né? Pra gente continuar, mesmo durante o curso e mesmo depois de formados. Então, assim, eu comecei a perceber digamos assim, esse mercado vazio que tinha para a área de segurança do trabalho. Então, eu cursei engenharia de segurança do trabalho, foram 2 anos. Quando eu acabei engenharia de segurança do trabalho, surgiu um concurso para professor substituto do Instituto Federal do Tocantins. Eu me inscrevi, onde hoje eu atuo como docente, né? Eu estou lá como substituta, meu contrato está quase acabando, mas eu dou aula de segurança do trabalho. E eu consigo, e assim, sendo substituto dando aula à noite, eu consigo conciliar as duas coisas. Ou seja, a consultoria durante o dia e as aulas à noite, sem prejuízo algum para qualquer uma das atividades. A nossa empresa Consolidez, a matriz dela é no Rio Grande do Sul e eu tenho a filial aqui, eu fico aqui no norte. Então, quando a Joyce falar no vídeo dela a Grazi, eu sou a Grazi. E a nossa empresa, ela presta diferentes tipos de serviço. Nós trabalhamos tanto quanto com a parte de controle de qualidade, como com aumento de produtividade, desenvolvimento de novos produtos, Lean, que é produção enxuta, que vocês devem ter pelo menos umas pinceladas durante a graduação, e a parte de registro de marcas e patentes, que nós temos uma consultora que fica 100% voltada para essa área. E tanto eu quanto a Joyce, nós temos formação em engenharia de segurança do trabalho, e isso nos habilita a trabalhar com a parte de PPRA, PSMCO e outros programas ligados à área de segurança do trabalho. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, assim, se vocês se formarem em engenharia de alimentos, estão atuando no mercado, né? Estão com 1 ano, 2 anos, 3 anos de experiência trabalhando numa empresa de iniciativa privada ou pública como engenheiro de alimentos. E você sentir a vontade de empreender como consultor. Eu quero ser consultor na área tal. Primeira coisa, busque conhecimento. Não que eu quero dizer que na faculdade a gente não aprende. Nós aprendemos muito na faculdade. Mas nós saímos de lá muito crus ainda, porque é na prática que a gente aprende. E não somente na prática. Por exemplo, hoje eu fico aqui falando para vocês, e de certa forma parece simples, né, ser consultor, mas não é. Por exemplo, eu sou auditora da ISO 9001, eu sou auditora da ISO 22, eu sou auditora líder da ISO 45. Então, assim, e a cada ano que passa, eu continuo, né, me aperfeiçoando naquilo que eu faço. Por quê? Eu volto a falar o que eu falei lá no início. As empresas, elas nos contratam para solucionar problemas
que eles internamente não tiveram a capacidade de solucionar. E a gente só consegue solucionar problemas, na verdade, quando a gente tem uma boa base, né? E essa base, não adianta, vem de duas formas. Primeiro, buscando conhecimento e se aperfeiçoando, e segundo, com prática. Então, assim, hoje, eu falo com toda certeza, hoje eu tenho 15 anos de experiência como consultora. Hoje, aqui no estado do Tocantins, eu sou referência na minha área. E eu sou muito grata por isso. Mas, assim, não é por isso que eu vou deixar de me aperfeiçoar. Não é por isso que eu vou deixar de buscar conhecimento. Por exemplo, a Consolidez, né, que é a nossa empresa, ela presta serviços para o Sistema S todinho. Senai, SESI, Senar, Sebrae. Olha, só no Sebrae nós somos credenciadas há quase 10 anos. E querendo ou não, quando a gente representa essas empresas, acaba que a gente tem, na verdade, dois pesos. Um é a seriedade com que a gente trabalha e o outro é que se a gente fizer alguma coisa errada, não envolve só o nosso nome, envolve o nome da instituição que nós representamos. Aqui no estado do Tocantins, eu tive muita oportunidade de trabalhar com trabalhos de inovação, startups, empresas com desenvolvimento de novas soluções. Esse ano que passou, na verdade a premiação foi agora em fevereiro, uma das empresas que eu atendo, ele ganhou o prêmio Fieto de inovação aqui do estado do Tocantins, ou seja, ela ficou em primeiro lugar. A gente conseguiu esse prêmio desenvolvendo a exportação de pamonhas. Foi um trabalho árduo, foram quase 4 anos eu trabalhando com essa empresa para desenvolver esse produto, né? Hoje ele tem uma durabilidade de cerca de 12 meses, sem nenhum aditivo, que isso era o primordial para a empresa me pediu isso. Ela não queria utilizar conservantes e aditivos, ela queria produzir a mesma receita, porém queria agregar tecnologia e com isso garantir a qualidade. Então a gente ganhou esse prêmio e isso foi muito importante tanto para a empresa quanto para mim enquanto profissional. Então quando você pensar em empreender nessa área de consultoria, você tem que ter isso em mente, conhecimento e prática. Um sem o outro, a gente tem resultados parciais. E resultados parciais não nos fazem melhores do que os outros, do que qualquer outro profissional. Então eu sempre falo que a gente tem que amar o que faz. E eu de coração, assim, eu amo o que eu faço. Às vezes me perguntam, você gosta mais da engenharia de alimentos ou da engenharia de segurança do trabalho? Ou você gosta mais da aula? E eu falo, na verdade, eu não consigo ver essa diferença. Porque a engenharia de segurança do trabalho, ela complementa a engenharia de alimentos e vice-versa. Então, às vezes, eu tô lá resolvendo um processo de segurança do trabalho e eu já vejo uma falha na área de qualidade. Aí eu já falo para a empresa, eu já faço uma prospecção futura. Olha, verifiquei isso e isso e isso. A gente pode estar no segundo momento fazendo uma consultoria para melhorar, por exemplo, a sua produtividade. E eu vou lá e aplico a ferramenta de Lean e com isso consigo aumentar a produtividade e faturamento. Ou vice-versa, estou lá fazendo um projeto de alimentos e verifico que tem risco para o colaborador. Aí eu já ofereço essa parte, por exemplo, de prevenção de riscos ambientais. Então, assim, não tem diferença. E quando eu estou dando aula, eu até falo para os meus alunos, eu faço graça. E eu falo assim, enquanto eu descanso, eu dou aula. Porque realmente quando eu estou em sala de aula, é como se existisse um mundo paralelo e o único foco é construir conhecimento. É assim que eu sigo. Então, eu espero ter contribuído um pouquinho assim para